Jacó, apesar dele não ter tido paciência de receber a promessa de Deus, ele foi por um caminho mais fácil, mas Jacó, ele só foi próspero verdadeiramente 20 anos depois, quando ele se curva perante o primogênito, reconhece que ele era o primogênito, dá a ele algo que já tinha sido retirado, e aí o Senhor faz uma nova promessa para Jacó. E Jacó se torna uma outra pessoa. Amém. E herda verdadeiramente uma promessa agora dada por Deus, mas não roubada pelo homem. Então assim, gente, o que Deus falou para você, o que Deus disse que ia fazer na tua vida, ou na tua família, ou no teu casamento, ou no teu filho, ou no teu trabalho, ou no teu ministério, seja o que for, não vá pelo caminho dos homens. Não vá tentando pular etapas. Espere o Deus vivo, todo-poderoso. Glória a Deus. Porque aquele que fez a promessa, ela vai cumprir a promessa. Aleluia. E vai ser de uma maneira tão grandiosa, tão poderosa, que você verá firmemente que foi a mão de Deus que fez isso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus, para a glória do nome dele. Amém. Gente, vamos caminhar no tabernáculo. Oh, glória. Para a gente se lembrar, aquele pecador, eu vou citar como eu, bateu naquela porta, quem se lembra do ato, um portão grande representando Cristo, que tinha várias cores, e a que se destacava era a terceira, que era a cor vermelha, púrpura, a cor escarlate, aliás. E aquela porta se abriu. Amém. E quando a gente entrava naquela porta, que a gente começou, isso aqui é uma revisão rápida, a gente dava a princípio exatamente no altar do holocausto, onde eram colocados os cordeiros, e aquele cordeiro que a gente carregava era queimado ali, certo? E nós vimos que aquele holocausto, que aquele altar do holocausto representava, tinha total cristogenia ali, certo? Com aqueles 4 chifres que apontavam para os 4 cantos do mundo, certo? E a gente vai entender isso. E lá, depois daquele sacrifício, que o sacrifício era aceito, a gente era perdoado e caminhava, lavava-se na pia, certo? Aí sim, tinha condições de adentrar no tabernáculo propriamente dito, que era dividido que era dividido em 2 partes. O lugar santo, onde só os sacerdotes entravam, e o santo dos santos, onde estava a arca da aliança. Da parte coberta, né? E vai ser, daqui umas 2 aulas ainda, que nós vamos falar, certo? A arca da aliança. E aí, já crendo no Senhor, já batizado pelas águas, aleluia, a gente tinha condições de entrar no lugar santo. E quando entrando no lugar santo, abrindo aquela cortina que nós vimos, as cortinas também de 4 cores, cuja cor que mais se destacava era a escarlate, a cor de sangue, certo? A gente chegava lá e via, a princípio, do lado esquerdo, uma coisa iluminada, grande, um candelabro, certo? Ou menorá, com 7 lâmpadas. E essas 7 lâmpadas iluminavam o lugar totalmente fechado e estavam voltadas para quê? De frente para a mesa dos pães da proposição. E é disso que nós vamos falar. Amém. A mesa dos pães da proposição. Eu trouxe essa foto aqui. Vocês vão passar, essa aqui é a mesa dos pães da proposição, e atrás estamos com exatamente os objetos que estavam no lugar santo. Vocês olham e veem essa mesa e nós vamos descrevendo. Aí você passa pra mim, entendeu? Então nós vamos estudar hoje sobre a mesa dos pães da proposição. Também Deus mandou que Moisés juntasse aquele pessoal para fazer a mesa dos pães da proposição. E nós vamos ler exatamente em Êxodo 25, certo? A partir do versículo 23 até 30.
Também farás a mesa de madeira de acácia. Terá o comprimento de 2 côvados, a largura de um côvado e a altura de um côvado e meio. De ouro puro a cobrirás e lhe farás uma bordadura de ouro ao redor. Também lhe farás moldura ao redor da largura de 4 dedos e lhe farás uma bordadura de ouro ao redor da moldura. Também lhe farás 4 argolas de ouro e porás as argolas nos 4 cantos que estão nos seus 4 pés. Perto da moldura estarão as argolas como lugares para os varais, para se levar à mesa. Farás, pois, estes varais de madeira de acácia e os cobrirás de ouro. Por meio deles se levará à mesa. Também farás os seus pratos, os seus recipientes para incenso e as suas galhetas, e as suas taças em que se hão de oferecer libações. De ouro puro os farás. Amém. Porás sobre a mesa os pães de proposição diante de mim, perpetuamente. 12 pães, né? Bom, essa mesa, o que se destacava nessa mesa, além dela própria, era o que eram colocados 12 pães. 12 representativos das 12 tribos de Israel. Daqui, mais uma vez, a gente destaca aquela situação em que nós estamos dizendo: nem todo israelita era judeu. O judeu era uma das tribos de Israel. Eram 12 tribos. 12. Precisa que a gente entenda isso. Não só o lado cristão entender isso, como o próprio ponto. Chegou aqui, exatamente. Nós chegamos aqui. Nem só o lado cristão tem que entender isso, como também os judeus atualmente que estão se entregando a Jesus, reconhecendo como Messias. Que essa lei que está aqui, que esse estudo, que o tabernáculo, não era um privilégio exclusivo do povo judeu. Nem também é para a gente pensar que nós, cristãos, não temos absolutamente nada a ver com aquele tabernáculo, e que não interessa aquilo. Esse foi o grande erro do cristianismo, como eu já venho falando há muito tempo, que desconectou as raízes israelitas. É como eu sempre digo, a obra do Senhor, a palavra de Deus, começa com Abraão. A promessa de Deus começa com Abraão. Jesus é o cumprimento da promessa. Amém. De Deus. Quando a gente entende isso, É verdade. quebra-se as cadeias da ignorância, do antijudaísmo, certo? E vice-versa. Então, aquelas duas varas que tanto se fala, vão se tornar uma única. E nós vamos ver exatamente isso, até quando a gente estuda a mesa dos pães da proposição. Você sabe por quê? Quem está vendo as fotos, olhe com bem atenção. Bem atenção que um desses pãozinhos aí, seu nome está nele. Aleluia. Aleluia. Efraim. Eita glória. Glória a Deus. Em frente ao candelabro, iluminada por ele, estava a mesa de ouro. Na mesa havia 12 pães, o número das tribos de Israel. A mesa era de madeira, de acácia, Isso. coberta de ouro. Se lembra quando a gente estudou as tábuas do tabernáculo? Aquelas 48, tábuas 48, né? igual, né? Madeira de acácia coberta por ouro. E qual foi a conclusão Aleluia. que a gente chegou? De madeira de acácia, a mesma do altar do holocausto, representando quem? A cristogenia do tabernáculo. Jesus Cristo, homem nascido da terra. Então, a acácia, certo? Que nasce no deserto, certo? Aquela madeira, e é segura e forte, certo? Representando o Cristo aleluia. terreno, certo? E o ouro representando a glória divina de Jesus. Daí já dá para saber que essa mesona aí era o quê? Essa mesa, que tinha uma dimensão que a gente já vai estudar, representando a Cristo. Vamos ler de novo Isaías 11:1.
Glória a Do Deus. tronco de Jessé Oh, sairá um aleluia. rebento, e das suas raízes um Um renovo. renovo. Eita, glória. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, Conhecimento. de conselho, de fortaleza, Amém. de conhecimento e de temor Oh, ao aleluia. Senhor. Isaías 53, 2. Vocês prestem atenção. Do rebento, um rebento, ele faz raízes. Raiz, ele está dizendo que Jesus veio também como 53, homem. 53, 2. 2. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-los, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Então, veja que ele de uma terra seca, a cássia representativa do Cristo terreno. E o ouro representando o Cristo, a glória dele. Amém. Então, quando a gente vê isso, vê que em sombras de benzidor, a gente vê que essa mesa era uma representação de Cristo. Agora, o que é que a gente observa nisso? É que esta mesa está sustentando 12 pães. Ei, que será? 12 pão? Que será? Assim como a mesa levava os 12 pães, 12 tribos. Cristo Da vida, né? tem levado todo o seu povo. O povo de Deus. E porque ele carrega o seu povo é aceitável a Deus. Deus vê seu povo à luz de quem? Do candelabro que era representativo. Aleluia. É Isaías 11. Então, preste atenção que tem aí, pelos esses pãezinhos, tem um nome de algum de vocês aí. Oh, glória. Os 12 pães representam toda a nação de Israel. Não é todo judeu, toda a nação de Israel. O judeu também está ali. Mesmo quando as 10 tribos foram levadas cativas, nós vamos falar um pouco sobre isso, certo? Quando foram levadas cativas 10 tribos pela Assíria e espalhadas pelo mundo, sumiram, certo? Na formação do templo depois. Quando Salomão fez o templo, a mesa continuou a ter 12 pães. Aleluia. Não ficou só um pão representando o povo judeu. Foram 12 pães que continuou. Amém. E não existia mais. Exatamente. O povo foi carregado, certo? 722 a.C., certo? As 10 tribos sumiram completamente. Sumiram. Mas no templo de Salomão continuava. Mas continuava o templo até, certo? Ele ser destruído, depois na Babilônia, com a Babilônia. E depois, quando Neemias, Esdras e Neemias reconstruíram, continuava a mesa com os 12 pães, certo? Segundo Reis 17, nós vamos falar um pouco sobre isso. Por que essas 12 tribos foram embora? Por que a gente tem que saber isso? Porque Deus, Ele tem pressa em fazer a reconexão da igreja. Amém. E por conta disso, Ele tem realmente feito pessoas, tem revelado essa grandiosa, inimaginável obra dele, através de um homem que ele escolheu. E fez promessas que seriam mentirosas se não houvesse uma revelação sobre isso. Por exemplo, o que é que ele disse a Abraão? Abraão, dá uma olhadinha ali fora, olha para cima. Oh, Tu pode aleluia. contar essas estrelas? Tu pode contar essas areias da praia? Pois a tua, não é a tua descendência, gente. A palavra descendência é diferente, é a tua semente. Eita, A glória. semente. E você sabe, existe a Sará, é semente em hebraico, certo? Existe uma só palavra em hebraico para denotar duas coisas, duas palavras, semente e sêmen, esperma, certo? Se semente e esperma é a mesma coisa, ele está dizendo a Abraão que a semente, que do esperma dele seria uma multidão de nações. E a Aleluia. gente precisa entender É o isso. gentil. Glória a Deus. Quando a gente começa a entender isso, a gente começa a se aproximar da obra de Deus. Aleluia. Enquanto a gente não entende, a gente anda sem identidade.
Você já imaginou, você já notou que um filho, que ele de repente, vamos dizer assim, ele é tirado da mãe quando é pequeno. E ele é criado com pais adotivos. Ele ama aqueles pais adotivos, mas no coração dele existe um desejo muito grande de saber a identidade, de onde ele veio. De onde ele veio, né? E está faltando humano, isso a muitos cristãos. Todo ser humano. Por isso que eles se perdem. Por isso que eles andam a erro. É verdade. Sem saber qual é a minha identidade, de onde eu venho, como eu sou, certo? Desse jeito. Então isso é importante. E esses estudos aqui, que foram dados a nós, eu não vou me aprofundar devagarzinho, é como diz. Eu disse, Lu sempre é minha, vamos dizer assim, sempre a da mostradora, né? Olha, solta um, olha. Eu digo, eu sei, Lu, devagar. não vou soltar de volta, devagar, tá certo. Olha que o pessoal, tem calma. Eu digo, não, eu sei, eu estou tendo calma. Mas não quer saber, eu estou tendo calma. Mas é preciso que as pessoas entendam. Esse negócio chegou para gente, está muito tempo, gente. Esse negócio chegou para gente em 1994, 1995. Eu precisei de anos traduzindo em inglês, livro em inglês, para saber o que era aquilo. Por que que, de repente, Deus manda uma cidadã que eu nunca vi na minha vida, uma judia messiânica, Eita, glória. me dá um livro e dizer, é seu. Eu digo, eu não quero pagar não paga não, porque Deus mandou lhe dar. Lá em Israel, não foi? Foi lá em Israel. Eita. Nunca me viu, eu estava indo no banheiro assim. Parei, olhei. Deus faz assim. É comigo? Você. Aí eu fui, lá tinha o livro para vender, ela chegou. Olha que testemunho lindo. Tome. Aí eu disse, quanto é? Ela disse, ai de mim. Isso é inglês. Ela disse, ai de mim se eu fosse vender esse livro pra Eita, você. glória. Deus me mandou dar. Eita. A cura pela raiz. Que tremendo. Tudo bem. Peguei o livro. Aí eu disse, me dê mais 2. Aí ela me deu. Essa aí pode pagar. Pode pagar $10 cada um, tá? Mas bem baratinho, um livro. E eu guardei em casa e depois a gente comecei a ver. Fui traduzindo. Ler. Oi, que massa. De repente chegou. A informação. E eu me calei, Lu calou-se. Muito Diante bem. de tudo isso, diante das circunstâncias, a gente se calou. Mas é tempo. É o tempo tempo tá de chegando, Deus, a é gente no tem que tempo de Deus. falar. A gente tem que entender que a gente está aqui, inserido nesse contexto. A gente tem que entender que a gente tem como é que diz, uma conexão profunda. E quando você entende essa conexão, você procura buscar as ordenanças de Deus, não só vamos dizer, os mandamentos que são fundamentais para todo mundo. Mandamento, não mata, não rouba, não isso, não aquilo, não aquilo outro. Mas também tem lá um mandamento dizendo, certo? O Shabat, falando sobre o É Shabat, importantíssimo. certo? E que muitas vezes a gente não está nem aí com isso. Mas é Graças sério. a Deus, Deus levanta para mim. Nós estamos aqui É no Shabat. sério, meu amigo. Isso aqui é um Shabat. Certo? Então, essa mesa tem tudo a ver conosco. É isso. E nós estamos nessa mesa. E nós estamos aí. E hoje nós estamos lá, no lugar santo. Há quem diga, mas a gente não... Jesus abriu, rasgou o véu e nós estamos no Oh, santo. aleluia. Eu não morri, nós não estamos ainda no santo dos santos. É A verdade. gente Nós estamos entra vivendo de vez em quando. De vez em É quando a gente vê espírito, né? a gente vê que O espírito. o véu rasgado e a gente vai lá adorar. É, Chega nessa lá, parte. a gente vai lá, exatamente na Eita, arca, se glória. ajoelha, adora o Senhor. Por quê? Porque Deus nos fez. Depois que Cristo morreu na cruz, derramou o seu sangue, Deus nos fez realmente, nos tornou sacerdotes. Oh, aleluia, E eu vocês creio. sabiam, vocês sabem que naquele lugar santo só entra sacerdote. Oh, glória a Deus. Então, para estar ali, certo? Então é isso. Então, esses os 12 pães representativos do povo de Deus, certo? Segundo Reis, eu queria falar exatamente sobre o que aconteceu com essas 10 tribos. Veja bem, certo? Quando Salomão, certo, reinou, por causa das concubinas dele, de tudo, ele fez um reinado que aumentou muitos impostos. Por quê? Porque para cada concubina dele pedia um castelo. Eu quero castelo para mim. Ele tinha que tirar do povo. E ele tirava das 12 tribos. E fez um péssimo reinado por isso. Certo? E o que é que aconteceu? Quando o filho dele assumiu,
como ele era muito poderoso diante de Deus, Salomão, o Roboão assumiu, existia um cidadão da tribo de Efraim chamado Jeroboão, certo? Que se revoltou, o povo estava se revoltando, e aproveitou quando Salomão morreu, juntou 10 tribos, e essas 10 tribos se separaram. A tribo de Benjamim, que é colado, vizinho, aliás, Jerusalém estava na terra de Benjamim, Jerusalém, terra de Benjamim, não era terra de Judá não, Benjamim, se juntou, permaneceu com Judá, mas as outras 10 se separaram, e foram, como eles moravam por lado da Samaria, certo? Nos montes da Samaria, se permaneceram lá. Só que, se lembram das festas, todos tinham que subir. Aí Jeroboão se tornou rei. E essas tribos passaram a ser chamadas tribos de Israel ou Efraim. E a tribo de Judá ficou como tribo de Judá. Judá e Benjamim ficou como Judá. Veja bem, o que é que acontece? Jeroboão pensou, se chegar na Páscoa, o pessoal subir lá, os levitas que ainda permaneceram por lá e as pessoas da Judá vão persuadir ao meu povo, da tribo, a ficar lá. Já sei o que eu faço. Vou construir altares. Aqui. Construir o altar Dan, Betel. Vou colocar uma representação do Deus, um bezerro de ouro. Então, igual a Êxodo, né? Pronto. Então, o que é que aconteceu com essas 10 tribos? Eles apostataram da fé, porque o lugar de adoração era em Jerusalém. Sim. E passaram a adorar outros deuses e seguir segundo as pessoas que Deus os expulsou de Israel. Aí leia agora, pronto. Esse é qual que ela está lendo? É 2 Reis 17, Reis 17 de 1 a 23. De 1 a 23. No ano do 10º de Acais, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel e Samaria 9 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, contudo, não como os reis de Israel que foram antes dele. Contra ele subiu Salmaneser, rei da Síria. Oséias ficou sendo seu servo dele e lhe pagava tributo. Porém, o rei da Síria achou Oséias em conspiração, porque enviava mensageiros a Sou, rei do Egito, e não pagava tributo ao rei da Síria, como dantes fazia de ano em ano. Por isso o rei da Síria o encerrou em grilhões no cárcere. Porque o rei da Síria passou por toda a terra, subiu a Samaria e a sitiou por 3 anos. No ano 9 de Oséias, o rei da Síria tomou a Samaria e transportou a Israel para a Síria, e o fez habitar em Alá, junto a Bo e ao rio Gozã, e nas cidades dos Medos. Tal sucedeu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, e os fizeram subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. Andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara diante dos filhos de Israel, em costumes estabelecidos pelos reis de Israel. Os filhos de Israel fizeram contra o Senhor seu Deus o que não era reto. Edificaram para si altos em todas as suas cidades, desde a atalaias dos vigias até a cidade fortificada. Levantaram para si colunas e postes ídolos em todos os outros altos outeiros e debaixo de todas as árvores frondosas. Queimaram ali incenso em todos os altos, com as nações que o Senhor expulsara de diante dele, e cometeram ações perversas para provocarem a ira do Senhor, servindo a ídolos dos quais o Senhor lhe tinha dito, não farei essas coisas. O Senhor advertiu a Israel e a Judá, por intermédio de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo, voltai-vos dos vossos maus caminhos e guardai meus mandamentos e meus estatutos, segundo toda a lei que prescrevi a vossos pais, que eu vos enviei por intermédio dos meus servos profetas. Porém, eles não deram ouvido, antes se tornaram obstinados, de dura cerviz, como seus pais, que não creram no Senhor seu Deus. Rejeitaram os estatutos e a aliança que fizeram com seus pais, como também as suas advertências, com que protestaram contra eles. Seguiram os ídolos, se tornaram vãos, e seguiram as nações que estavam ao redor dele, da qual o Senhor lhes havia ordenado que não as imitassem. Desprezaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus e fizeram para si imagem de fundição 2 bezerros. Fizeram um poste ídolo
e adoraram todo o exército do céu e serviram a Baal. Também queimaram a seus filhos e as suas filhas como sacrifício. Esse. Deram a prática de adivinhações e criam em agouros. E venderam-se para fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. Pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel e o afastou da sua presença, e nada mais ficou senão a tribo de Judá. Também Judá não... Pode parar por aí, pronto. Eu vou falar, pronto. Certo? Então o que é que a gente observa? Por esse Israel que ele está falando não é as 12 tribos, ele está falando das 10 tribos, que passou a ser chamada tribo de Israel, ou Efraim. Então veio o castigo de Deus, e ele mandou um exército, o povo mais poderoso da época, no caso os Estados Unidos de hoje, certo? Que eram os assírios. Só que os assírios, eles tinham uma postura. Eu estudei sobre as táticas de guerra dos assírios, e era exatamente essa que eles faziam. E tem muito bem descrito no livro daquele cidadão que viveu na época de Cristo, aquele livro que eu tenho, aquele livro que eu tenho daquele José, Flávio José. E ele falava, os assírios eram temidos por isso, porque eram violentíssimos, certo? Destruiu, empalamento vem deles, certo? Todo mundo morria de medo, por isso que Jonas bateu o pino e correu com medo dos assírios, de Nínive. E quando eles invadiam um canto, eles matavam um monte e levavam em cativeiro. Mas só que eles não levavam em cativeiro como a Babilônia levou Judá, certo? Eles pegavam os povos para destituir de qualquer passado de nação, ideia de nação. Eles espalhavam esses povos em montes de pessoas por todos os cantos. Essa era a tática de guerra. Por quê? Porque dessa maneira ele fazia o povo perder a identidade. Por exemplo, eu digo sempre, quando existe uma família grande, e essa família de repente vai para França, para não sei quanto, perde a identidade. E eles esquecem. Então a família, essa era a tática síria, certo? E espalhou. Por isso que hoje se falou, tanto na Idade Média, buscar as 10 tribos de Israel. A gente sabe que aquele descobriu os Estados Unidos, descobriu a América, sei lá, Cristóvão Colombo, certo? Que era judeu. Ele queria ir na Índia porque falava-se que tinha gente das 10 tribos perdidas na Índia. Não tinha nada a ver porque ele não achou nada, certo? Então isso se espalhou, acabou as 10 tribos. Mas os pães da proporção continuaram lá, os 12 pães. Estão até hoje, porque nem Apocalipse se fala sobre as 12 tribos. Que vai juntar tudinho. Certo? Então isso é que a gente entender o significado dessa mesa dos pães da proposição, certo? E entender que Deus fez uma promessa a Abraão, a Isaac e a Jacó, dizendo que eles teriam, certo? A semente de cada um deles. Eu trouxe até aqui, eu trouxe aqui a Torá, certo? O original da Torá em hebraico e traduzida ao pé da letra no português, onde se fala exatamente isso, que a palavra é semente, a palavra é semente, certo? Então, até ele fez essas promessas para esses três, e a quem mais ele fez essa promessa? Logo depois, na bênção de Jacó sobre seus netos, Manassés e Efraim. Quando ele troca de mão, faz uma bênção sobre Efraim, dizendo o que para Efraim? Mais novo, né? Tu serás, mais novo. Quando José disse, mas pai, está errado, o primogênito é ele, certo? É Manassés. Ele disse, Deus não, troca. meu filho, não, meu filho. Deus é graça, viu? Eu sei, meu filho, eu sei. Mas Manassés será um grande povo. Mas Efraim será uma multidão de nações. A palavra é Melohagoim. Multidão de nações. Será um Goim. As nações. Não sabia o que ia falar. Certo? Então isso que espalhou. Certo? Essa promessa está sendo cumprida hoje. Porque Deus está chamando os Goim de todos os cantos do mundo. E cabe a gente, certo? Que faz parte desses Goim, certo? Ou dessa multidão, chamar mais pessoas. Os pastores que aqui estão, certo? E todos aqueles que ousam falar as palavras do Senhor, certo? Então, isso é onde a gente se enquadra dentro dessa mesa dos pães. Você sabe o que quer dizer? O pão da proposição na palavra, a tradução a tradução bem no hebraico é lehem, que é pão, certo?
Alpanim, os pães face a face. Os pães da presença. Por quê? Porque Deus está ali, Jesus está ali, olhando para os pães e sustentando os pães. Candelabro sustentando os pães. E Deus, Eita, ali tem glória. o Espírito de Deus com a luz do candelabro. Alimentando. A mesa sustentando os pães. A mesa que é E o Jesus, candelabro olhando os pães. olhando os pães. Diga Tá aí, entendendo? que tremendo, então, né? a mesa tinha uma moldura de ouro ao redor, Olha aí. da largura de 4 dedos, ao redor da qual foi feita uma bordadura de ouro para evitar que os pães caíssem da mesa. Certo? A moldura representava Jesus, da largura de uma mão, segurando com firmeza os seus e protegendo, certo? Você vê que você consegue ver a cristogenia disso aí. E ver que isso agora é conosco. Certo? Agora é conosco, nós estamos sendo sustentados por. Agora é o atual, é o que está acontecendo. Cada sábado, os pães eram comidos pelos sacerdotes e substituídos por novos pães. Porque também o que representa esses pães? João 6, 32 a 50. Eita, 32, 58 é muita coisa. João 6, 32. Capítulo de João. Pão da vida. Oh, glória a Deus. Então, a tradução literal é pães da presença ou pães da face. A partir do Eu 32. sou o pão da vida, né? Deve ser isso. Replicou-lhe Jesus: em verdade, vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. Aleluia. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Aleluia. Porque o pão de Deus Eita, é o que glória. desce do céu e dá vida ao mundo. Faz a vontade do Senhor. Então Glória a eles disseram: Deus. Senhor, dai-nos sempre desse pão. Declarou-lhe Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. E o que Aleluia. crê em mim jamais terá sede. Posso continuar? Peraí, porque é tudo ele falando nisso. Tem o que eu Então sou vocês pão da observam vida, que né? ali os sacerdotes entravam. Deixa eu só dar e uma comiam ênfase pão. aqui, uma Pode dar. coisa. Quando a gente vê, isso eu aprendi também nas aulas, certo, gente? Quando a gente vê ele dizer em verdade, ele repete 2 vezes, é porque aquilo que ele vai falar, todas as coisas que ele fala é importante. Mais importante. Mas quando ele fala em verdade, é porque ele quer enfatizar, Mais ainda. muito mostrar a profundidade daquilo que ele vai dizer agora. É por isso que ele faz em verdade, certo? Vos digo. Então, é para dar ênfase àquela profundidade que ele vai falar logo Entendi. a seguir. Para uma família, certo? Como aqui, a gente estava aqui agora, aconteceu isso aqui. A mesa da sala de jantar é o local mais precioso da casa. Certo? É um lugar de comunhão. Não só pelo sustento recebido ali, né? Você se sustenta, está aí a mesa sustentando os pães, mas também devido à interação amorosa que ocorre com a família e amigos no momento da Conversa aqui refeição. só, né? Esse relaxamento no momento da refeição. Ei, certo? conversamos aqui só. Posicionada do lado direito de quem entrava, como vocês viram na foto, aí, né? No lugar santo, a mesa era feita de acácia, madeira de acácia, revestida de ouro. Ela media mais ou menos cerca de 1 metro de comprimento, ou 90 centímetros, mais ou menos, que eram 2 côvados de comprimento, por meio metro de largura, certo? De largura, pronto, era isso aqui, mais ou menos, sabe? Mais ou menos 1 metro, meio metro de largura e 70 centímetros de altura, certo? 70 centímetros de altura. Nas suas pernas, em cada perna dela, eram 4 pernas, tinham o quê? Umas argolas de ouro por onde introduzisse as 2 varas para carregar, certo? Além disso, tinha pratos, tinha jarro, por quê? Tinha vinho, tinha tudo, tinha por quê? Porque era ceia no sábado que os sacerdotes faziam. Por isso, hoje, quando você faz a ceia na igreja, quando você faz a ceia no Shabat, aquilo é uma representação. Isso. Uma representação da cristogenia. Amém. Daquela mesa, certo? A mesa, como vimos, recebia os pães da presença, ou pães da face, né? Que eram colocados diante da presença de Deus, certo? Da presença de Deus. Cada sábado eram trocados os pães, certo? A mesa destaca a relação de aliança entre Deus e seu povo, enquanto Deus habita com o seu povo.
Ali era a representação típica de Deus habitando com o seu povo e jantando com o seu povo. Jantando, vamos dizer, comendo, certo? Entendeu? Na Bíblia, uma refeição compartilhada é um momento de íntima comunhão. Eis que eu estou à porta e bato. Se tu Amém. ouvires a minha voz e abrires a porta, eu entrarei, Cearei. cearei contigo Veja a e importância. tu comigo. Tu comigo, certo? Ô, glória. Então, uma refeição compartilhada é um momento de íntima comunhão entre as pessoas, Espiritual. no contexto de uma aliança. É um ritual. Por exemplo, a refeição de Abraão com Deus, certo? Gênesis 18, de 1 a 9. Gente, quem achar, pode ir. Sempre terminado em refeição. Por isso que a gente tem que escolher com muita coisa com quem a gente vai jantar. Tem aqui uma lembrete. 18, 1 a 9. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Mamre, quando ele estava sentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo, correu à porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra. Disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga até que versículo? É até o 9. Até o 9. Traga-me um pouco de água, lavai os pés, repousai debaixo dessa árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegasse até vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam. Faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faz pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho terribom, deu ao criado que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite e o novilho e mandaram preparar e pôs tudo diante deles e permaneceu de pé junto a eles debaixo da árvore e eles comeram. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: está ali na tenda. Então, veja Abraão comendo com a representação de Deus, gente. Esses 3 homens misteriosos que chegaram lá, representando a Trindade. E teve também uma ceia grande quando Deus dá a lei. Em Êxodo 24, 9 a 11. Quando Deus dá a lei, depois eles vão comemorar essa lei com Deus. Quem era que estava lá em cima que disse? Vai lá e diz que eu sou o que eu sou. 24, E Jesus disse o que também? Antes que Abraão existisse, eu sou. Êxodo 24. 9 a 11. E subiram Moisés e Arão e Nadab e Abiú, 70 dos anciãos de Israel. E viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia uma como pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Ele não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, porém eles viram a Deus, comeram e beberam. Comeram e beberam. Sempre, você veja como é a importância dessa mesa dos pães da presença. Eu encontrei um de mesa, olha que interessante, em Mateus 8 diz assim, 11. Digo-vos, e muitos virão do Oriente e do Ocidente e tornarão lugares à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus, também no caso futuro. Assim como o ato de comer na presença de Deus revela a intimidade do seu povo com ele, os 12 pães comidos no Shabat pelos sacerdotes, que eles comiam no Shabat, certo? Hoje era dia deles entrarem lá para comer os pães, certo? Mostrava uma lembrança perpétua da comunhão de Deus com o seu povo. Eita, glória. A gente vai estar fora dessa comida? Com certeza não, a gente está lá. Com tudo junto. Esses elementos são sombra do que chega a toda a igreja de Cristo. Ele é a mais completa expressão do tabernáculo e do templo, representando a presença de Deus entre seu povo, João 1,14. Amém, glória a Deus. Você veja a importância dessa mesa, gente. Isso passa despercebido? Passa. Quem lê isso aí, como é que negócio com bota um pedaço de madeira de acácia depois, chega lá, 12 pães em cima Faz dela. tudo ter significado. Mas tudo, e foi Deus que mandou fazer esse negócio. É lindo demais, no mínimo detalhe.
E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de Aleluia. graça e de verdade, e vimos a sua glória como o do unigênito do Pai. Amém. Por meio dele, Deus deu vida à igreja, agora e para sempre. O pão da presença. Eita, glória. Apontava para Jesus como o pão do céu, que é o João 6, 32, 35. Eu sou o pão, né? É. É, foi o que a 32. gente leu? Não, faltou esse. Seis. Eu sou o pão da vida. 32, 35. É 6, 32, 35. Tem um bocado de coisa. Replicou-lhe Jesus, em verdade vos Aleluia. Em verdade vos digo, foi o que eu li. Mas faltou esse. 32. 32, declarou-se foi Jesus, eu sou o pão da vida, Isso, faltou esse. o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Faltou Todo aquele que crê nele tem a vida eterna, certo? Ele é o pão da vida. 6,48 também fala sobre isso. Eu sou o pão da vida. E os 6,51. Eu sou o pão vivo que desceu Eita, do glória. céu. Se alguém dele comer, viverá Oh, eternamente. aleluia. E o pão que eu darei pela vida do Vida mundo eterna. é a minha própria Aleluia. Veja a apresentação ali, né? Não tá vendo, né? Não tá vendo nada. Esse ato de alimentar-se de Cristo pela fé é simbolizado na ceia do Senhor que nós fazemos. Aquela do 1 Coríntios, todo mundo já sabe aquela agora, porque todo pastor lê, pastor geralmente lê aquela, 1 Coríntios 11, 23 a 26 para fazer a ceia, né? Que não mais se limita aos sacerdotes, como os pães da proposição da antiga aliança. Por quê? Porque também nós somos sacerdotes. Amém, eu creio. Na refeição da nova aliança, todos os crentes podem tomar parte íntima na comunhão com Deus Trino. E juntos podemos reconhecer que somos amados por Deus. A mesa do Senhor, agora veja, isso vai de lá de Gênesis, lá Até Apocalipse. até Apocalipse. Eita, A aleluia. mesa do Senhor aponta ainda para a gloriosa cena das bodas do Cordeiro, onde Cristo e sua igreja viverão em comunhão eterna. Apocalipse 19, 6 É a 9. lindo. Esta é a mesa que Deus está preparando para aqueles que eu amo. Eita, glória. Grande ceia. 19, 19, E 6 a 9. 6 a 9. Então, ouvi uma como voz de numerosa Multidão. Eita, como aleluia. de muitas águas, e Lá, como lá, de lá, lá, fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremos-nos. Continue. Vou passar aqui. Alegremos-nos, exultemos e demos glória, Oh, glória. porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa Aleluia. a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os Obrigado, atos de Deus. justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, Aleluia. bem-aventurados são aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Glória a Deus. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Amém? Amém. No decorrer dos nossos estudos, o que é que isso vai acontecendo com o coração da gente? O que é que foi acontecendo com o coração de Lucas, meu coração? O que a gente foi vendo, que a gente tinha uma conexão completamente grande. Não era, porque houve um desencontro nisso, sabe? Onde se passou a achar que tudo que era do Antigo Testamento era do povo judeu, certo? Aí isso desconectou completamente, até porque os pais do cristianismo, da igreja cristã, sofreram perseguições. O povo judeu, você sabe que Paulo não judeu que perseguia o povo. E depois, os judeus passaram a sofrer perseguição da igreja cristã, certo? Desconectou por completo e separou essas duas varas. Essas duas varas, como fala por Ezequiel, certo? A vara de Efraim e a vara de Judá. Mas Deus disse que vai juntar essas varas e um só rei governará com elas. Aí você entende exatamente Ezequiel 37, você vai entender Isaías 11, Aleluia. certo? Como diz assim Isaías 11 para eu ler. Menorá. Na medida que a gente for falando e for provando certas coisas,
a gente vai entendendo e vai colocando. Precisou muitos anos, muito joelho no chão e dizendo assim, Deus, eu estou falando besteira. Se eu estiver falando besteira, tapa a minha boca. Não deixa que eu fale besteira. Mas a cada vez que eu dizia isso, ele mandava uma prova confirmação. Diferente, uma confirmação diferente. Você veja, quando você abre Isaías, cadê? 11. Isaías 11, certo? Ele está falando do milênio, certo? Ele começa falando do milênio, aí ele diz assim, ó. A nova glória de Israel. Naquele dia o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o restante do seu povo, que foi deixado da Assíria. O povo da Síria, aqui ele está falando das tribos de Israel, das 10 tribos, da vara de Israel, da vara de Efraim, certo? Do Egito, de Patos da Etiópia, de Elão, de Siná, de Amar, das terras do mar. Levantará um estandarte para as nações, ajuntará glória. Os desterrados de Israel. É diferente. E os dispersos de Judá. Os judeus, certo? Os judeus foram dispersos, mas continuaram com uma só visão. E continuaram o quê? Monoteístas, adorando a um só Deus. Já os efraimitas, ou as 10 tribos, se espalharam pelo mundo adorando quem? O que a gente viu, que leu ali em 2 Reis 17, né? Ídolos. Então eles se misturaram com os povos, certo? Com todos os povos. Mas Deus tinha uma promessa para eles, certo? E ele continua a dizer, afastar-se-á a inveja de Efraim, e a inveja de Efraim levou ao sentimento anti-judaico e tanta morte de judeu até a Segunda Guerra Mundial. E os adversários de Judá serão eliminados. Efraim não invejará Judá, e Judá não oprimirá Efraim. Antes voarão para sobre os ombros dos filisteus ao ocidente, junto despojarão os filhos do oriente contra Edom e Moabe, lançarão as mãos, e os filhos de Amon lhe serão sujeitos. O Senhor destruirá totalmente o braço do mar do Egito, e com a força do seu vento moverá a mão contra o Eufrates, e ferindo devido a Luão e 7 canais, etc, certo? Haverá caminho plano para o restante do seu povo, que foi deixado na Assíria, como houve para Israel no dia em que subiu da terra do Egito. Então, ele vai fazer, quer queira, quer não, quer o povo aceite ou não aceite, ele vai juntar, como diz lá em Ezequiel 37, eu peço que você ler depois a partir do versículo 15 até o versículo 28, que ele vai juntar os 2 povos. Glória a e Deus. Esses povos terão um só Deus e adorarão um só Deus, um só Senhor, certo? Então, tem que ser dito. É complicado, a pessoa diz, esse cara tá... Quantas vezes já se olhou para mim, certo? De uma maneira, ou para a Lu, ou sei lá, de uma maneira esquisita, em dizer, esse cara está falando tanta besteira, certo? Mas tá Bíblia. Olha, para vocês terem uma ideia do que é a tradução, uma tradução perfeita na palavra, e que foi mal traduzida. Eu vou ler aqui. Isso aqui não tem nada a ver com o assunto, mas olha, veja bem. Eu vou ler para encerrar. Certo? Tá? Eu traduzi o pé da letra de uma Bíblia hebraica, do hebraico, certo? Um texto do hebraico de João, certo? A palavra não diz assim, veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Quem é que entende? O que é que se entende por isso? Veio para os seus, mas os seus não receberam. Veio para o judeu e o judeu não aceitou. Você sabe qual é a tradução? Não. Ao pé da letra. Veio por si mesmo. Veio por si próprio, por conta própria. Não tem nada que veio para os seus, certo? Quem não aceitou, não aceitou. Mas quem o aceitou, chamou de crentes e no nome, através do Cordeiro, para ser filho de Deus. Olha que tradução. É a mesma coisa? Tem nada a ver. Ele veio por si próprio. A palavra diz, ele veio por si próprio. Ele veio por si mesmo, porque ele decidiu vir. Ele não tem a história dele. Não é só para os seus, não, né? Não tem essa palavra. Também tem uma só para os seus, é muito exclusivista isso. Ele não veio. Olha, veja bem, é uma coisa tão diferente, porque eu vou ler no original e vou mostrar. Só para a gente encerrar. Olha, Rubá Bacheló. Isso foi traduzido como veio para os seus. Rubá ele veio. Rubá, ele veio. B, certo? B é bi.
xeló, dele mesmo. Ele veio dele mesmo, ele veio por si próprio. Não tem nada a ver. Entende? Por que isso? Por que se traduzir dessa forma? Aí Deus vai contar pra gente quando ele quiser. Talvez para fomentar o quê? Essa guerra espiritual contra quem? Tá vendo aqueles caras? Tá vendo aqueles caras? Ele veio para eles e eles, ó, viraram as costas. Certo? É forte. Mas é preciso que se entenda que os primeiros cristãos eram todos judeus. É mesmo. Todos. Tornou cristão, né? Todos. Pedrão, essa turma todinha. A curriola todinha que estava lá em Atos. Certo? Eles veio, eles eram judeus. Aí pronto, os seus receberam sim. Certo? Recebeu qualquer um. Então, não é. Então, eu estou só agradecendo a Deus, porque Deus, Ele deu essa oportunidade. Amém. Essa oportunidade, a gente eu estou estudando hebraico, certo? E Lu está estudando essa parte profunda de Gênesis, tudinho, na tradução literal hebraica. Amém. Glória a Deus. A professora dela conhece muito, muito mesmo isso aí, com profundidade. Amém. E é cristã. Alguém quer acrescentar alguma coisa, pastor? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Fiquem à vontade. Porque há uma divergência. Eu vejo muita gente me criticando quando eu digo que eu tenho esse sacerdote. Eu fico tão triste quando outro irmão, que também são pessoas abençoadas, e diz, não, é só para os judeus. Então, se não fosse assim, eu não chegaria no trono da graça em termos espirituais, não é isso? Mas a gente chega no trono da graça. A gente sente a presença. Então a gente tem esse sacerdócio, não, irmão? Claro. Na parte espiritual. Mas teima comigo dizendo que não, filho, mas aí isso é ensino. Como é? É ensino, né? Que se diz doutrinário, né? Aí eu não discuto sobre isso. Eu sei que eu tenho esse sacerdócio. Essa certeza a gente tem que ter. Antes dessa dúvida, eu mandei ele vir pra cá. Eita, eu gostei, irmão. Glória a Deus. Muitas pessoas aqui, evidentemente, mas vão se alimentar com calma. E aos poucos, como eu tenho recebido orientação, não só de Deus, mas de Lu, certo? Muita orientação nesse sentido. Deixa agora abrir para o pessoal. Eu estou dizendo, aos poucos a gente vai passando mais coisas Glória para que a gente entenda. É claro, evidentemente, que muitas pessoas vão ter dúvidas, vão dizer, existe isso mesmo? É bom saber, né, não? Deus pede a orientação do Senhor, como eu pedi muitas vezes, como eu me ajoelhava para pedir, pois será que eu estou dizendo besteira, será que eu estou dizendo loucura? E Ele confirma. E de repente vai chegando as confirmações. Amém. Certo? Glória a Deus. Depois nós vamos ver aqui uma